Porque uma outra situação, que eu vou explicar depois, nós estamos trabalhando um método diferente de aprender, que é o método construtivista. E você não tem teoria antes para depois ir fazer. Vocês vão construir a técnica. Como vocês acham que é a cadeira vazia? Eu acho que é como se você colocasse a pessoa, você se visse, você fizesse uma dissociação, né? De você olhando você. Isso mesmo. Exato. O próprio nome já sugere algo, né? O que mais que vocês acham que pode ser a técnica da cadeira vazia? Foi um tema que me chamou a atenção e eu gostaria de conhecer. Eu não conheço, né? Pensei mais ou menos, né, uma coisa vazia, então tem alguma coisa com o meu interior vazio. Eu descobri alguma coisa de mim, né? Eu vim para conhecer essa técnica. Uhum. Interessante. Olha. Não tenho ideia, nenhuma ideia. Então vamos pegar o que a Aiko falou e o que a Carla falou e vamos pegar a queixa da Elis. A Elis, ela fala sobre ansiedade, né? Então, como ansiedade, depois eu explico isso para vocês, eu visualizo, é como se eu estivesse vendo a radiografia dela já, os exames laboratoriais. Eu já imagino qual que é a química, ela é mais noradrenérgica, ela tem mais neurotransmissor de noradrenalina fluindo em alguns lugares, ela tem mais o lado esquerdo do cérebro trabalhando do que o direito. Ela tem uma coisa que eu chamo de... Ela parece uma pessoa calma, não é? Olha só aqui. Super tranquila, mas ela deve ter uma coisa chamada panela de pressão. Ela mostra ser calma, mas por dentro deve ferver. Não é isso? Ela deve ter algumas questões ligadas a autocontrole, autocrítica, autocobrança, perfeccionismo. Tem disso? Tem. Então, como é que a gente sabe? Porque no DSM-4, por exemplo, ou no CID, que você tem as doenças ali, os transtornos de ansiedade, você tem vários pontos que a pessoa tem que ter alguns daqueles, ou um certo número daqueles sintomas para enquadrar naquele quadro. Como você está fazendo ansiedade, se eu pego e descrevo como é como se eu estivesse colocando um espelho para você e você se identifica com isso. Eu preciso saber o que é que eu vou tratar com a técnica. Então, eu vou tratar uma pessoa que tem alguns desses componentes. A técnica da cadeira vazia, eu poderia pegar, por exemplo, aqui são 4 cadeiras. Então, as cadeiras vazias, eu poderia, em uma cadeira, colocar uma questão familiar, que não é o seu problema, tá? Colocar aqui a figura do pai, naquela cadeira a figura da mãe, aqui a figura dela, a criança, e dela, adolescente. Eu poderia fazer o que a Carla falou, a Carla acertou. Fazer a dissociação de questões familiares, e ela vai sentar-se em cada uma dessas cadeiras e falar como ela adolescente, ela criança, ela pai e ela mãe. Né? Ela representando, como se fosse uma constelação. Mas eu posso fazer, no caso dela, pela história que ela contou, eu posso fazer uma dissociação de personagens dela mesma. E em cima dessa dissociação, a gente vai desenvolver a técnica. Conseguiram entender? Percebe que agora vocês começam a construir na mente de vocês essa questão da técnica, de como essa técnica ela pode acontecer? Está me filmando aqui, Ai? Não, ao contrário. Isso. Aí. Tá. Então, deixa eu filmar um pouquinho, depois edita. Isso. Aí. Então, se eu crio uma condição de ajudar a pessoa a se sentir em papéis diferentes, ela vai perceber como ela funciona por dentro. Essa é a ideia. Se eu crio condições com as cadeiras da pessoa viver papéis diferentes, ela consegue ter mais informações e perceber com essas informações quais seriam soluções diferentes, entendeu? Para ela poder utilizar.